Vá conectando. Opa, nós aqui, ó, nós aqui. Você tá um craque nas lives lá, viu, Elvídio? Eu sou. Já falaram que eu sou o Lorde das lives. Eu acho que foi você que inventou esse negócio de live, viu? Você me conhece, né? Exatamente. Lá na casa do Assis eu dava um banho disso. Sim, eu acho que você acha que eu aprendi esse negócio com quem? Entendeu? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode também acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. Estamos lá no Spotify, TuneIn, Deezer, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast. Claro que tem tudo também no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 27 de junho, dia do meu aniversário, edição de número 94. Já passaram por aqui 93 convidados especiais. O convidado de hoje é mais do que especial. Daqui a pouco eu vou contar por que ele está aqui nessa data do meu aniversário. Mas eu tenho que apresentá-lo antes, apesar de todo mundo já conhecê-lo, eu preciso apresentar. Jornalista, repórter, revisor, editor, passou pela revista Quatro Rodas, Jornal da Tarde, TV Tupi, Diário Popular, TV Manchete, TV Globo, TV Cultura e ESPN Brasil. Ele só cobriu 3 Jogos Pan-Americanos, 6 edições de Copas Africanas das Nações, 6 edições de Copas Africanas das Nações, 6 Olimpíadas e 7 Copas do Mundo. Elvídio Matos, que honra tê-lo por aqui, cara. Muito obrigado. Parabéns, Carlos Silvio. Quantos anos? 23. Isso, em cada 23. perna, né? 43, 43 anos, parabéns, 43. Carlos Silvio. Quem se sente honrado sou eu pelo seu convite. Não, Fazia tempo que a gente não se via, né? Tempo, saudade de você. Elvídio também é autor desse livro aqui, ó, 20 Sonhos de Rua e uma História de Amor, que ele escreveu junto com o Paulo Escobar, que vai estar aqui a semana que vem com a gente também, batendo um papo. Legal. E eu vou dizer, antes de eu começar esse bate-papo com o Elvídio Matos, eu vou contar para vocês por que eu convidei ele para a edição do meu aniversário. Quando eu cheguei aqui na Bahia, em janeiro de 99, após isso eu comecei a assistir muito a ESPN Brasil por gostar de esportes. E as reportagens do Elvídio Matos sempre me chamaram a atenção pelo fator dele contar causos, contar histórias e dar voz àqueles temas, aquelas peculiaridades que às vezes as pessoas não davam muito atenção para isso. Isso me chamava atenção. E quando você assiste um cara como a história de Elvídio Matos, você não imagina que um dia você irá conhecê-lo pessoalmente. Muito menos entrevistá-lo. Muito menos ainda fazer um trabalho junto, como fizemos recentemente no YouTube. No dia 19 de novembro de 2019, por volta das 19 horas, eu recebo a notícia que meu pai tinha falecido. No meu trajeto para casa, para depois ir para o aeroporto, eu entrei em contato com algumas pessoas para dar a notícia e avisar que eu estava indo para a Bahia. O Elvídio foi uma dessas pessoas para quem eu liguei. Sabe, pessoal, isso eu estou falando isso, que isso aqui vai ficar gravado também. Qual foi a palavra do Elvídio? Foi a palavra de uma pessoa que parecia ser meu amigo há 500 anos. Há 500 anos. Ele me disse o seguinte: Silvio, você está precisando de alguma coisa? Você vai de carro? Você quer uma ajuda para gasolina? Eu jamais imaginei ouvir isso de uma pessoa que eu conhecia pessoalmente há pouco tempo. E o Elvídio está aqui presente para confirmar isso. E eu gostaria de passar moto. E eu gostaria de publicamente fazer esse agradecimento a ti e redobrar aqui a minha admiração por ti, Elvídio Matos.
Ah, que isso. Não precisa nada disso não, Silvio. Aquilo que eu te falei foi, assim, de amizade mesmo. Você é meu amigo. E os amigos a gente ajuda, né? Sem Quem dúvida. não é amigo, a gente ajuda também. Mas os amigos a gente ajuda, assim, para valer, né? Para valer mesmo. Naquele momento, você estava todo, assim, preocupado. E eu fiquei preocupado também, você viajar sozinho, né? Até lá, a Bahia, né? Então, eu falei, pô, será que ele vai de carro? Fiquei pensando, ou de ônibus. Na ideia é de carro, porque ele está com... O Assis Ângelo contava as histórias das suas viagens de carro até Paiaiá, Tuiabol. Sim. E você estava acostumado, você achava melhor ir de carro, né? Eu falei, Uhum. então preciso dar uma ajuda. E a ajuda só pode ser a gasolina. Eu pago a gasolina, pronto. Não é? Para você ir mais Honrado, tranquilo também. honrado demais. Você é uma referência. Me diz uma coisa, meu amigo. Como é que tá aí a tua quarentena, cara? Como é que tá esse teu período aí? Olha, agora já ficou chato, né? Agora tá chato, não aguento mais. Mas não tem o que fazer, né, cara? Sim, Tem sim. que ser isso mesmo. Eu não me arrisco a sair na rua. Eu tô há, sei lá, quase 100 dias, aqui, mais de 90 dias em casa, e não me arrisco, não. Não quero, não quero. E eu acho um Claro. absurdo o que está se fazendo agora em São Paulo, o governo do Estado, a prefeitura também, de ir abrindo as coisas, né, o comércio, porque São Paulo, no Brasil, é o epicentro da Covid-19 Uhum. e tem muitos casos, tem muitos óbitos, então não dá para ficar brincando não de ir na academia, de ir no salão de beleza, de ficar andando para lá e para cá, de ir no botequim, não é? Andar de É, ônibus, andar de metrô. Eu não claro. vou fazer isso não. Até eu me sentir seguro para Sim. sair, e eu vou ficar em casa. Mas eu tenho aproveitado o tempo, viu, Carlos Silvio? Tem, né? O que é que você tem produzido Eu aí? tenho participado de algumas lives, né? Programas também, né? Isso. Programas também lá na Band Esporte. Isso. Eu estou escrevendo mais um livro, Que bom. estou escrevendo uns contos, estou assim, lendo bastante, o que é importante. Claro. Acabei de reler um livro do jornalista Leonêncio Nossa, que se chama Mata, é sobre os arquivos do Major Curió, lá da guerrilha que não vou dizer que combateu, mas que exterminou os guerrilheiros que estavam lá no sul do Pará. História, né, o vídeo? É história. E também a coisa da luta pela terra naquela região do Pará, né? Que é a Amazônia, no sul do Pará. E, então é um livro muito importante, muito não é tão prazeroso de ler, porque você fica um pouco triste com o que acontece lá, com o Claro, que claro. aconteceu há muito e muito tempo atrás, ou que aconteceu no passado recente, né? E o que está acontecendo agora também, né? Assim, o desmatamento, né? Aquela área que era de floresta amazônica, de mata mesmo, né? E que se transformou em pasto para gado, né? A pecuária entrou lá feito com suas boiadas todas, passando rapidamente e pisando em tudo. É, por falar em boiada, a gente lembra de uma reunião aí, viu? Eu vi. Lembrei agora. Eu Passa, lembrei. vou aproveitar para passar uma boiada aí, entendeu? Quer dizer, não dá para chamar aquilo de reunião, né? Entendeu? Não dá. Foi Eu uma acho que conversa de patetice, né? conversa de boteco é mais decente do que aquela. Muito mais. Se você entrar num boteco de quinta categoria, a conversa que você vai ouvir lá nesse boteco de quinta categoria é muito mais, digamos assim, saudável do que a Claro. conversa lá naquela reunião no Palácio não sei, da Alvorada, do Planalto, não sei qual que foi. Acho Até que o porque, Ministério lá do Coisa. até porque, se numa conversa de boteco sair palavrões, eles vão ser
de uma forma espontânea e sem maldade. Vai ser força de expressão, vai ser força de expressão. Exatamente. Elvídio, você jornalista, conhecido como jornalista esportivo, mas em primeiro lugar você é jornalista. Isso. Jornalista. E eu queria ouvi-lo sobre a situação que a imprensa passa no momento, se você já viu algo igual e o que você espera após isso aí, todos os ataques que a imprensa vem sofrendo. Ela vai se fortalecer mais? Eu acho que nessa cobertura da pandemia, tudo, a imprensa está indo muito bem, né? Uhum. Tanto é que agora o consórcio que se fez com Folha, Estadão, Globo, o UOL, o G1 e não sei mais quem, ainda bem que eles fizeram esse consórcio para nos dar segurança dos números, claro, que são registrados sob a pandemia, né? Porque se dependesse do Ministério da Saúde, que virou um nicho militar, né? A gente estaria roubado, a gente ficaria na incerteza toda do que estaria acontecendo, né? Então, graças à imprensa, a gente tem uma informação melhor, né? E o trabalho dos repórteres, de um modo geral, de jornal, do impresso, de televisão, de rádio também, e de portais de notícias, tem sido exemplar, cara. Tem sido exemplar. Estou achando muito bem. Eu acho que a imprensa ela sai fortalecida para o pós-pandemia. Eu acho que vai ter que mudar um pouco o jeito de ser, né? No sentido de trabalho e tudo. Mas ela sai fortalecida. De verdade, Carlos Silvio. Eu acho que ele está indo bem. Está se comportando muito bem. E nos deixando seguros em relação à informação, né? A imprensa, que é considerada o quarto poder, eu acho que ela também fortalece, né, como o quarto poder legítimo, né? Como você falou, por exemplo, do consórcio que nos fornece os números sobre sobre a Covid-19. Porque imagina o seguinte, se não houvesse esse consórcio, a gente ficaria no escuro, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Quase que ficamos, né? Porque quando eu não sei se o cara lá é general, coronel, o ministro interino. Pazuello? Pazuello ela é general, cara. Ele falou esses dias é o seguinte, que estados como Porto Velho tem que ser não dá. Então, ele queria era esconder os números, né? Tanto é que houve um episódio como se chama, no site do Ministério da Saúde, houve um apagão lá, um dia não saiu informação nenhuma, aí os números começaram os números divulgados começaram a ser assim, um número menor, né, do que o verdadeiro. Por isso que eu falei, que o consórcio surgiu para nos dar segurança, para a gente ter informação, para o povo brasileiro ter informação. Não, isso é importante. E assim, Aziz, Elvídio, e o trabalho agora, cara, de home office da imprensa, para quem estava acostumado, por exemplo, com redações lotadas, muitos estão trabalhando de casa, é uma nova oportunidade, é uma oportunidade de a imprensa se adaptar também às ferramentas e plataformas digitais de uma vez por todas? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que a maioria dos repórteres já estava um pouco se adequando a essa coisa de trabalhar pela internet, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né, Carlos Silva? A gente usa bastante a internet também, né? Claro, claro. E como, por exemplo, o pessoal de televisão já tinha o hábito de aparecer diante da câmera, naquelas entradas ao vivo, tudo. Assim, você entrar ao vivo de casa não tem o menor problema, né? Eu não poderia, porque para eu operar todas essas coisinhas assim, celular e computador, é muito difícil. Mas é bom, porque aí o repórter
está aprendendo também, cada vez mais, a ter fontes, né? Porque às vezes ele tem que marcar tudo da casa dele, Claro. achar tal fulano para entrevistar, né? Claro que ele tem a ajuda da televisão, né? Nesse caso, e a ajuda do jornal também. Mas está aprendendo a se virar sozinho. Mas aprende. Aprende, é claro que aprende. Você aí na tua casa, né? Fazendo. Exatamente. Hoje é o número 94. A edição 94. né? Então, não é? Mas eu lembro de uma frase que você me falou um dia, É. na casa de Assis, que eu falei para você, você tem que criar um Instagram. Ah, não quero não, eu não sei mexer nisso. Aí eu vi do Márcio no Instagram aí, ó. Tá vendo como as coisas são? Mas esse acho que foi a minha mulher que criou o Instagram, né? para mim. Mas é uma ferramenta importante, boa, entendeu? Claro, sim, ontem você participou, por exemplo, de uma live que eu assisti a metade, mais ou menos, discutindo temas importantes também, falando da história do esporte. Foi. Isso foi via aquele aplicativo YouTube. Zoom. Isso, Zoom, passado né? por YouTube. Isso. Passado por YouTube. Mas nessa semana mesmo, eu acho que foi na terça-feira, não sei. Ou não sei mais. Ou a semana passada, não sei. E eu fiz um pelo Instagram também. Eu fiz uma com o Fábio Mendes e outra com o Gabriel Castro, lá de Campinas. Esse foi pelo Instagram e com o Flávio Mendes também. Foi pelo Instagram. Tô craque, cara. Tô craque. Tô dizendo, quem tá aqui é o Agra ESPN. Grande Ovidio Matos, saudade de você e de sua sensibilidade e sabedoria para falar de esporte e da vida. Grande abraço, bom te ver e ouvir. Abraço para a família aí, ó. O Agra foi campeão mundial de basquete pelo Sírio, Clube Sírio. Aquele time que tinha o Marquinhos, tinha o Oscar, que derrotou um time lá da antiga Iugoslávia. Cara, que legal. Foi um jogaço de basquete. Ô, Agra, já convido para uma entrevista aí, pô. Pois aceita. Isso mesmo, claro. Tem um papo, esse entendeu? Homem tem história. E digo mais do Agra. Ele é do Recife. É de Recife? É nordestino? É do Recife. E sabe quem que treinou ele lá? Com quem que ele aprendeu o basquete direitinho lá? Vlamir Marques. Que era amigo do pai dele. Depois ele veio para São Paulo e foi para o Sírio. Foi seleção brasileira também, disputou Pan-Americano, disputou Olimpíada. O Agra é o tal. Eu vejo na sua vida de repórter, você sempre se destacou por olhar, por observar um pouco ou mais o lado humano, o lado peculiar das coisas. Esse é o segredo, por exemplo, de uma boa reportagem? Eu acho, Carucino. Eu acho que às vezes você tem que ir obrigado não é que você é obrigado, né? Mas acho que você tem que fazer isso, você tem que abrir um pouco a pauta, né? Você recebe a pauta do seu chefe de reportagem, vai, né? E eu acho que quanto mais, não é fugir da pauta, mas quanto mais você abrir essa pauta, né? Ter um olhar um pouco mais universal assim da coisa, eu acho que o seu trabalho rende mais. A tua reportagem vai sair melhor, né? Você vai botar mais coisas dentro ali daquela pauta, né? Eu acho que eu sempre fiz isso, sempre procurei fazer isso. Para mim não bastava fazer aquilo que o chefe de reportagem disse para fazer, né? Eu sempre queria fazer mais, né? Não no sentido de me mostrar, né? Mas eu queria que no caso, o leitor no jornal e o telespectador da televisão, né, tivesse também, através do meu olhar, uma informação mais abrangente de determinado assunto. E esse foi o meu caminho sempre. Ao fazer esse livro aqui, gostaria até de falar um pouco dele, porque da vez que eu te entrevistei, nós não falamos dele, porque não tinha sido lançado ainda. 20 Sonhos de Rua e uma história de amor.
eu recomendo, que é um livro assim que emociona ao ler. Aqui é sensacional. É um livro pequeno, mas muito profundo. Parte da tua história com esse olhar humano foi colocado ao você conversar com esses moradores de rua, né? Ah, tudo. Tudo foi colocado na conversa com eles. Porque a ideia de um livro sobre os moradores de rua partiu do Paulo Escobar, que já tinha escrito 2 livros sobre os moradores de rua. Ele, que é um defensor dos direitos humanos dos moradores de rua, é um ativista, ele é sociólogo, então ele tem e é um porreta, sabe? E Sim. ele vai mesmo, às vezes até vai para o enfrentamento também. Uhum. E ele falou, pô, vamos escrever um livro sobre morador de rua? Eu fiquei pensando, vamos. Mas aí eu falei para ele, e se a gente fizer sobre os sonhos dos moradores de rua? Não é só contar as agruras da vida, né? Mas o que eles sonhavam lá atrás, né? E fomos nessa, né? E eles acabaram contando onde pisar direitinho, né? E conversar, e pedir licença para gravar, e que a gente gravou cada entrevista pelo celular. E a gente foi fundo mesmo, porque assim, os caras se permitiram a ir fundo na vida deles, sabe? Nos sonhos deles. E foi maravilhoso, porque a gente acabou recolhendo cada depoimento, assim, importantíssimos mesmo, e muito bons, né? Muito bons. E os caras, porque a gente praticamente falou para eles, né? Fala. Né? Uhum. E eles falavam. Raramente a gente fazia pergunta. Era uma outra vez para direcionar mais um pouco a conversa deles, sabe? E depois a gente acabou... eles nos deram a certeza que eles ainda sonham, né? Sonham com um emprego, sonham com uma casa para morar, né? Sonham tem um que queria ser roqueiro. Olha assim. Ele tinha sido já com guitarra, tudo, um grupinho, tudo, mas aí a droga acabou atrapalhando. E a gente teve assim, eu tive conhecimento, o Escobar já sabia disso, mas eu não sabia não. Todos eles foram por esse caminho para morar na rua. O álcool e a droga também pesam bastante, mas provocados por um trauma familiar. Uhum. A morte da mãe, o assédio sexual do pai ou do padrasto na menina, a violência doméstica, o rapaz que é expulso de casa. Então, basicamente, esse era o estopim, sabe? Era o motor que acionava assim, a viagem para uma vida que eles não queriam, né? Sim, sim. Né? Eu tive, no lançamento lá, eu tive conversando com um deles lá e me surpreendeu muito o jeito do cara se expressar, o jeito dele falar, ele falando que era web design também, me surpreendeu muito. É difícil até escolher num livro desse qual a história que te marcou, assim. Sim. Mas teve algo assim que você assim percebeu, assim, sentiu uma emoção maior assim nessas histórias? Algo Sim. peculiar? Tem muitos, né? Muitos casos dele. Mas assim, o que eu achei assim demais assim foi a Uma História de Amor, que é Sensacional. um casal, a Fátima e o Adriano, dois Uhum. cearenses de Fortaleza, da periferia de Fortaleza, que o Adriano era um moleque
e que gostava do mar, de nadar, de surfar e de pescar. Mas o grande sonho dele era ser motorista de caminhão. Às vezes ele até viajava com o tio dele, que levava peixe não sei para onde lá, só pelo prazer de estar na estrada num caminhão. Esse ainda é o grande sonho dele. Isso é. É isso aí. E a Fátima era uma menina que teve problemas em casa, aí foi morar na casa da avó ou de uma tia dela, e que não deu certo, né? E os dois se conheceram de uma forma assim inusitada, né? Que nenhum roteirista seria capaz de bolar isso. Sim. E resolvem morar juntos na casa do pai do Adriano, que era um pescador, mas era um cara violento. E eu não sei o que acontece lá com as irmãs do Adriano com a Fátima, tem um rolo lá. Eu sei que os dois são expulsos da casa pelo pai dele. Uhum. Então eles resolvem sair de Fortaleza e vir para São Paulo, né? Vieram a pé. 3 meses de andança de São Paulo até Brasília primeiro. Uhum. Aí Brasília ele arrumou um corre, né? Como eles chamam, né? Fazer um trabalhinho aqui, ali, e depois conseguiram chegar a São Paulo, dormiram na rodoviária algumas noites, né? E depois foram lá para a ocupação Alcântara Machado. Mas assim, o de mais importante é o que ocorreu durante essa viagem. Imagina você descer o Brasil a pé, né? Viajando à noite. Às vezes pegava carona, às vezes não pegava. Às vezes eram parados pela polícia rodoviária. Uma noite eles foram parados assim no meio do mato por um sujeito que eles não sabiam o que era, e era um estuprador. Olha assim. Procurado pela polícia. Então eles estavam dormindo e esse cara chegou lá perto da Fátima, né? Uhum. Nessa hora parou um carro da polícia militar lá do Ceará, da Bahia, já estava na Bahia. E tiraram o cara e fuzilaram o cara lá mesmo, na frente dos dois. Cara, que história, então, Ovidio. Pois é, então viver essa realidade, né? Essa realidade brasileira que faz parte do nosso cotidiano, né, Carlos? Exatamente. Né? Infelizmente. Guilherme, né? Sim. Diadema, né? De Americanópolis, que foi hoje saiu o laudo dos exames todos que fizeram no menino. Ele foi fuzilado com 2 tiros a queima-roupa. Como é que pode, né, Ovidio? Como é que pode um negócio desse, né, Ovidio? Pois é. É isso. Eu fico me perguntando, Carlos Silvio. Poxa, o George Floyd foi assassinado lá na cidade dele, nos Estados Unidos, né? E o mundo inteiro, inclusive o Brasil, saiu às ruas em protesto, né? Bradando vidas negras importam, né? E aqui, quando acontece uma coisa com um menino negro, com um rapaz negro, com um homem negro, nada, né? Você lembra do que aconteceu, por exemplo, com o jornal em Paris, que aí todo mundo ficou colocando, somos todos igual. Depois teve um ataque lá, que todo mundo ficou colocando no perfil, somos todos Paris, não sei o quê. Exatamente, e aí, quando tem uma tragédia aqui. Teve também, Ovidio, o filho da empregada que a patroa deixou no elevador. O Miguelzinho, pois é. Aqui o menino parece João Pedro, lá no Rio. Ovidio, nós temos um mal chamado do quê? Complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues mesmo? Gosta de imitar? Eu acho. Mas você vê, Carlos Silvio, no dia 31 de maio, depois no domingo seguinte, que já era junho, teve manifestações, né? Pró-democracia e contra o racismo. A primeira manifestação foi liderada pelas torcidas organizadas. Isso.
que foram criticadas pela dita elite, né? Até por uma parte da imprensa também, aí pelos milicos, tudo, que era coisa de vagabundos, que a torcida organizada é selvagem, é violenta, por isso que jogaram pedras na polícia naquele primeiro domingo, tudo, né? Veja você, não dá. Se isso acontece em Paris, em Londres, em Nova York, em Madrid, em Roma, aí os caras falam, tá vendo aqui que ninguém faz nada, e da torcida organizada que não faz nada. Quando faz, é criticada. Exatamente, exatamente. Temos uma vontade de ser parisienses, de ser italianos, né? O vídeo. É gozado. O cara viaja de férias para a Europa e aí em qualquer capital que ele vá, ele aluga bicicleta para andar. Que legal, né? Porque lá é comum, Isso. né? Isso, E aí, quando o Haddad fazia as vias para ciclismo, né? Ele era xingado, os ciclistas eram atropelados de propósito. Não. E traz uma camisa, de lá, I love New York, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Passou Aqui uma nós somos semana. danados. Passou uma semana lá, I love New York. Você veja, por exemplo, o Nordeste, que tem praias belíssimas. Você não vê turista andando muito quando vai lá. Parece que vai meio escondido, assim, né? É verdade. Mas se Ou passar então, meia... Né, e quando vai com aquele ar de superior, né? Do paulistano, né? Claro, é? eu sou do Sul. Eu sou do Sul. Eu sou do Sul, entendeu? Lá no Sul essas coisas não são assim. Aí vai passar meia hora em Nova York, faz uma conexão, compra uma camisa no aeroporto, I love New York. Pode dizer que teve. Pode dizer que teve Nova York. Então, você assistiu aquele filme, como é que chama ele? Qual? Bacurau? Bacurau não assisti não. Então, eu vou te contar uma passagem lá. Lá tem dois caras, um casal, que são de Curitiba, parece. E de moto, né? E aí eles mataram uma família dentro de uma fazenda lá. Aí mataram mais os empregados também da fazenda. Tudo. Mas eles chegam lá em Bacurau com uma panca, rapaz. E entram num barzinho lá. Uma coisa... Pô, nós somos do Sul, sabe? Né? Nós somos do Sul, né? Vocês não são nada. Você quer tomar um negócio? Não, isso eu não quero, não. Sabe, com ar assim, meio de nojo, né? Sim. E aí, quando eles encontram os americanos, que são os vilões, né, do filme, quer dizer, não só eles são, mas o prefeito de Bacurau também é. Eles têm uma reunião numa mesa grande lá, dentro de uma casa, e eles começam a falar tudo, os americanos falam, pô, o que é isso? O que vocês estão falando? Né? Vocês acham que vocês são iguais a gente, sabe? Então eles estão sentindo na pele, né, também o que eles fizeram para a gente de Bacurau, né? Sim. Sim. Olha, então, não adianta nada isso. Essa coisa de você bancar o superior não adianta nada. É uma besteira. Quem entrou aqui agora, o João Marcelo. João Marcelo, campeão brasileiro pelo meu Bahia em 88, entendeu? Ah, é? Nossa, que legal! E vice-campeão pelo Vitória, né? Em 93, naquele jogo contra o Palmeiras. Com o Palmeiras. E eu bati um papo aqui a semana passada com ele, a gente estava falando justamente até de racismo, e ele revelou que várias vezes, quando jogou no Grêmio, foi chamado de macaco lá no Sul. Isso é um crime, né? Isso é um crime. Ontem a gente estava conversando, e essa coisa de racismo no futebol, né? Que é um caso muito grave. Claro. E que todo mundo que procura apagar, né? Não foi bem assim, porque a linguagem do futebol é assim mesmo, né? Não é assim mesmo, né? Não é, claro que não. Do treinador negro, né? Como não tem espaço, né? Exatamente. Não tem espaço. Eu até falei o caso do Andrade, meia do Flamengo, né? Que foi técnico do Flamengo recentemente.
uns anos atrás aí. Foi campeão com o Flamengo. Craque de bola, né? Craque de bola, mas aí ele foi campeão no ano e para a temporada seguinte ele já estava fora. Aí contrataram um treinador branco que eu não sei quem é. Quer dizer, interrompem a carreira de um sujeito no futebol, né? Você lembra também o vídeo que tinha uma máxima aí, que goleiro negro não era muito legal, não estava certo, principalmente depois daquela falha de Barbosa na Copa de 50. Exatamente. Ficou esse estereótipo, né? Que goleiro negro não dá certo. Tô aqui a prova que dá certo. Bom, não sei. Deixa eu ver você jogar primeiro. Mas assim, o racismo aqui no Brasil, que é uma questão estrutural, né? Uhum. Não tem como você falar que nós não somos um país racista, né? Nós somos racistas desde 1500. Claro. E o racismo no futebol é uma coisa também antiga. Sim. Vem lá de longe, porque a seleção brasileira mesmo só foi ter disputar uma Copa do Mundo com um negro no futebol em 38, com o Leônidas da Silva, né? Isso. E depois mesmo, antes de 58, entre 54 e 58, existe um dossiê feito por jornalistas que comprovam que o embranquecimento da seleção brasileira. Então, o negro não podia fazer parte da seleção. Uma herança da eugenia, né, o vídeo? Exatamente. Só foi quebrado isso depois que em 58, mesmo assim, 58 tinha. Antes de 58 tinha ainda uma coisa do racismo no comando da seleção brasileira, né? Da CBD e depois CBF também. Então é jogo duro. Eu não consigo nem imaginar como é que seja essa dor, sabe? Claro. De você ter que passar por vivenciar uma atitude, viver uma atitude racista, né? Você sabe, eu vi que uma vez eu passei uma situação, eu trabalhava numa empresa e foi contratado um cara lá para trabalhar e ele, neto de italiano, colocou tatuagem da bandeira italiana e ele dizia que nordestino, mas o cara era meio idiota, quer dizer, por si só já era idiota, mas veja que ele dizia que nordestino não tinha que estar em São Paulo porque estava ocupando o lugar de emprego dos paulistanos, que negro não deveria... Ele era um fã de Hitler, se dizia fã de Hitler. E um dia ele veio me perguntar o seguinte, sobre o Winston Churchill, né? Que ele não sabia direito o que é. Eu falei, pô, engraçado, você se dizer fã de Hitler e não sabe quem é o Winston Churchill, é sinal que você só lê a manchete, não lê a reportagem, entendeu? Pois é, exatamente. E ele se engraçado o seguinte, o vídeo, ele se dizia bairrista e a mulher dele era de Rondônia. Eu falei, que bairrista meia boca é esse? Entendeu? Silvio, eu vi aí que entrou a Ana Paula Garcês. Ana Paula Garcês está dizendo aqui, Euvídio Matos, meu amigo, meu mestre. Mas antes ela botou aí uma frase aí, dizendo que fala, meu estagiário preferido, uma coisa assim. Eu fui estagiário dela lá na ESPN. É mesmo, é? Ela foi minha chefe. Meu estagiário querido. Querida, ela foi minha chefe lá. Que legal. Então você aprendeu. Fizemos uma viagem muito legal lá para a África do Sul. Eu, ela e o Marcelo de Santos, cinegrafista. Ficamos lá não sei, acho que 10 dias, eu acho. Antes da Copa do Mundo, né? A Copa de 2010. Da Copa de 2010. Aí fomos para Joanesburgo, fomos para Cidade do Cabo, fomos não sei para onde. E aí nós chegamos
e a SPN nos deu lá motorista, né? Carro e motorista para a gente. É. E um dia... Você sabe a história dos 5 grandes, né? Da África do Sul, né? Sim, Que é o leão, o elefante, como é que chama aquele bicho lá? Rinoceronte. Rinoceronte. E um felino lá, coisa, e mais um bicho daqueles lá. É. E eu cheguei pro cara e falei, pô, a gente precisava mostrar os 5 grandes, né? Pelo menos de longe, assim, pra gente ter uma ideia. Ele falou, não, pode deixar. Marcou pra gente pro dia seguinte, de manhã. Ele chegou lá no hotel, entramos no carro e levou a gente pro zoológico. Tá certo. Até hoje você ri com isso, né? Não, mas foi perceber bem, é mesmo, né? A gente ia se meter no meio lá do, sei lá da onde, daqueles lugares todos lá para trás de bicho, né? Aí é complicado. É complicado. Ia durar 1 ano atrás dos 5. Né? O Rodrigo Digão está lá em Alagoinhas, ele diz aqui, boa noite, senhores. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar você, Carlos Silva, que haja muita saúde, paz e inúmeras conquistas. Depois ele diz, o brasileiro, em sua maioria, faz questão de valorizar a cultura alheia e trata a nossa como lixo. O sonho americano resume-se a status em redes sociais e camisas da Disney. Depois ele disse aqui, vale citar, embora eu seja paulistano, morando no Nordeste, que o estado de São Paulo sonha com sua emancipação, tornar-se um país. Enfim, somos um país segregado, separatista, desumano. Eu vi, lembro uma época aí que saiu uma história do Rio Grande do Sul também, até se tornar independente, não é? Pois é. O Rio Grande do Sul faz parte da história do Brasil como uma província antes, né? Como um lugar rebelde mesmo, né? Separatista não. Teve lá, né? Algumas guerras, né? Revoluções, tudo com esse sentido. Mas o Sul também eu não sei se é por causa da colonização deles, né? Uhum. Né? No Rio Grande do Sul tem muito italiano e alemão, né? Acho que mais italiano que alemão. Santa Catarina tem bastante alemão, tem uma cidade lá, Pomerode, que é inteirinha de alemão. Eu já fui lá, é um lugar belíssimo, belíssimo não. Mas parece a Alemanha, parece o interior da Alemanha. Que legal. Casinhas, sabe? E o Paraná, né? Que é mais da gente de imigrantes da Polônia, tudo, né? Mas que a cultura deles é muito forte também, né? Sim, também. E é um pouco uma cultura alienada da cultura brasileira, né? Embora faça parte hoje, né? Mas tem uma distinção muito grande, né? Isso, exatamente. E a do Nordeste, que eu acho que é a região onde a cultura é mais rica que nós temos aqui no Brasil, essa faz parte da cultura brasileira mesmo. Claro. Né? As raízes, né? A raiz da cultura brasileira está no Nordeste, né? Mas eles tiveram essa vontade. Recentemente era para ter um plebiscito, né? Sim, se exatamente. Separar ou não, tudo, né? Mas tem essas coisas. São Paulo também, São Paulo tem essas coisas também, esse tipo de pensamento, que a gente seria melhor sem o Brasil, né? Agora, ele esquece, e tem essa coisa, esse asco que eles têm pelo nordestino, né? De modo geral, pelas empregadas domésticas, que geralmente são nordestinas. São do Nordeste. Mineiras também. Então, tem isso, né? Do São Paulo aquela história de ser a locomotiva do Brasil que rendeu essas coisas todas. Pois é. Não é não? Mas você sabe que a próxima capital federal será o Paiaiá, viu? Já vou lhe antecipar. Eu sei disso, já ouvi. Isso, já ouvi isso. A Ana Paula deu risada aqui da história dos 5 grandes lá, entendeu? Roberto 05, mano velho, muita saúde a todos. O vídeo não tá velho, não, rapaz. O vídeo tá
um jovem garoto, entendeu? Ele até falou ontem numa live aí que foi ponta esquerda, que não sei o quê, entendeu? Pois é, reserva do segundo quadro. Da terceira divisão ainda, entendeu? Do segundo Da- quadro. É, Mas Ana o Norberto, ele é um cervejeiro. Ele faz Cervejeiro? cerveja, toma cerveja. Você não O bar gosta, dele- né, Elvio? Não, o bar dele é maravilhoso lá na freguesia do Ó. Vou falar o nome, que é o Fale, Frangó. claro. Tem a melhor coxinha da cidade de São Paulo. É mesmo, meu filho? Eu vou lá, então. Eu vou Norberto lá pela coxinha, pela cerveja, não. Eu te conheço. Eu sei. Vamos convidar o Assis, que ama coxinha. A Ana Paula disse uma aula para mim. Lucas Mendes, 11 oficial aqui também. Quem mais está aqui? As fotos ficaram ótimas, diz a Ana Paula. Eu disse para ele não contar. A melhor coxinha. Não contar? Eu acho que era a história dos 5 grandes lá. Entendeu? Do zoológico. Exatamente, entendeu? Mas eu quero ir lá provar essa coxinha. Coxinha Vamos sim, comigo vamos mesmo. marcar. Deixa eu acabar esse troço aí todo. Pô, a gente precisa comer uma pizza, alguma coisa aí, depois que passar isso. Eu tomo um refrigerante, um suco, você toma uma cervejinha, entendeu? Pô, você precisa marcar isso aí, quer bater um papo. Cervejinha e um aperitivo. Lá na Bahia chama um esquenta-guela, entendeu? Eu peço uma meiota. Meiota, um corote. Um corotezinho. Um coiote. Meu filho tá com saudade depois desse tempo, tá com saudade das reportagens de rua? Tô muito. Tô mesmo. Eu estava começando a fazer, junto com o Paulo Escobar, umas matérias lá para a Band Esporte mesmo. Uhum. Mas a gente fez uma lá na aldeia Guarani do Jaraguá, mas nem foi pro ar, a gente teve que parar por causa da quarentena, tudo, né? Foi bem na coisa da quarentena. E aí era sobre futebol lá na aldeia, né? Sim. Já tem futebol, time feminino também, tudo. Uhum. E a gente ia fazer. Depois tivemos uma outra ideia de fazer assim, os times de várzea durante a quarentena. Mas não deu para fazer, porque não tinha como. Porque estava todo mundo preocupado com os times da primeira divisão, futebol profissional, né? E quem joga na várzea? Pois é, eu tô há 3 meses sem jogar bola. Pode eu vi um negócio desse, entendeu? 3 meses, é? 3 meses. Nunca fiquei tanto tempo sem jogar bola na minha vida, entendeu? Poxa, eu que estou pensando, estava pensando na próxima Copa, esses 3 meses sem jogar me atrapalha bastante, entendeu? Sei. Tá. Você ia pro Catar. Vai ser lá em dezembro, no calor lá, né? A Ana tá falando. Olha o que a Ana tá falando aqui para você, Vitor. Olha, não fala isso, não, rapaz. Vou te levar um aperitivo aqui do interior. Olha que perigo, eu. Ana Paula, cuidado. Não promete. Não promete. Senão você vai ter que levar eu vou te mesmo. buscar aí. Eu vou te buscar aí onde você tá. Meu vídeo, vai ter uma outra. Você organizou a Copa Homem de Nações lá. Isso. Planeja fazer outra? Não, a gente já estava fazendo a versão feminina da Copa. Sim. Nós começamos no dia 8 de março, Dia da Mulher. Uhum. Nós conseguimos 8 equipes. Colômbia, Paraguai, Brasil, Peru. Isso. Mas tinha assim 3 da Bolívia. Na Colômbia não, desculpa, é Bolívia. 3 da Bolívia, 2 do Paraguai, 1 do Peru, mais 2 do Brasil, sabe? E porque assim, de imigrantes são poucos os times femininos. E começamos no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
A primeira rodada inteirinha foi no dia 8, depois no domingo, e depois no sábado seguinte, na sexta-feira seguinte, a gente fez metade da segunda rodada, e aí paramos. Devemos voltar em setembro, se tudo der certo, né? Aí voltamos em dezembro, com a continuação da Copa Feminina. Que é um projeto super bacana, e assim tem a questão da inclusão, né? Claro, sem dúvida. Uhum. Inclusão social ali. Vera de Matos entrou aqui, ó. Minha irmã. Aí, ó. Minha irmã, por aqui. Lá. Entrou por aqui, ó, entendeu? Faz uma pergunta aí quente pro Elvídio, bota ele numa sinuca de bico aí, entendeu? Aí, esse aí é o pai da minha neta. Todo mundo. Amiga, genro, irmã. Você continua escrevendo sua coluna nas quarta-feiras no site Ultrajano. Isso, né? Exatamente. Toda quarta-feira tem coluna minha lá no ultrajano.com.br. Eu tô ligado, eu tô acompanhando lá. Quarta-feira passada eu fiz sobre a coisa do... Bom, era relativo aos 50 anos do tricampeonato, né? Mas eu fui fazer em cima do Estádio Azteca. O Estádio Azteca foi cenário. Isso. Do Pelé sendo campeão do mundo e do Maradona também sendo campeão do mundo. Que não é pouca coisa, né? Dois gênios, né? 2 gênios, é. E aí eu fui pesquisar mais e aí descobri, cara, que o gol inaugural do Estádio Azteca foi feito por um brasileiro. Ah, é? Quem é? Chama Adriano dos Santos Cruz. Não, Arlindo dos Santos Cruz, que jogava no Botafogo do Rio, jogou junto lá com o Gerson, com o Zagallo, com o Roberto Miranda. E aí foi, no começo de 65, foi vendido para o América do México. E no jogo inaugural do Azteca, que é 29 de maio de 66, teve um amistoso, né? Um jogo festivo entre o América do México e o Torino da Itália. E ele fez o 1-0, o primeiro gol com um chutaço de fora da área. Gol bonito a beça. Então falei sobre ele, sobre o Arlindo, autor do primeiro gol da história do Estádio Azteca. Então assim. Que bom. Todas as quarta-feiras no ultrajano.com.br. E você pode seguir o Elvídio Matos também aqui no hmatos1234 no Instagram. É o Instagram. Isso. O cara é das redes sociais. A Ana Paula diz... Deixa eu dar uma dica também. Diga. A gente está fazendo também. O Escobar, o Santiago Garratti, lá de Rosário, na Argentina. Meu Deus do céu. O Lucas, um ex-jogador uruguaio, que virou escritor. E mais alguns uruguaios, mais outros argentinos. A gente está escrevendo pequenas crônicas sobre futebol. Mas são crônicas voltadas lá mais para o lado não o futebol oficial, sabe? Sim. O futebol jogado na Várzea, em Campinhos, tudo, né? Então está indo bem legal. E a gente abriu agora, tem no Instagram, que é o Futeboleiros Latinos. Poxa, Futeboleiros Latinos. O Escobar falou ontem disso aí. Isso, exatamente, E fizemos agora, abrimos recentemente uma página no Facebook com este nome, Futeboleiros Latinos, que a gente vai desaguar essas crônicas que a gente fez nessa página também. Mas as crônicas estão entrando no Instagram, Futeboleiros Latinos, já tem bastante lá. Pede para colocar também no Facebook, que eu vou compartilhando nas páginas dos times aqui que eu tenho também. Tá bom. Acho que é bacana. Não, tá entrando também na página do Facebook. Boa. No Instagram e no Facebook. A Ana Paula de Salim já veio. Venha também. Tapiratiba.
Traga Lolo, Netinhas e o povo todo. CS Paiaiá convidado. Muito bom, muito bom. Meu vídeo, eu gostaria de imensamente te agradecer por esse presente e essa honra de te entrevistar no dia do meu aniversário. Sinto-me honrado, mestre. Muito obrigado, viu? Não, que é isso. Eu que estou agradecido pelo convite. E é bom estar contigo no seu aniversário. Afinal, a gente está se vendo, né? Assim que isso passar, a gente vai se ver novamente. Isso mesmo, isso mesmo. Bateu. E tomar um corote, né? Eu tomo água de coco e você toma um corote, entendeu? Tá bom, tá bom. Combinado. Abraço para a família. Obrigado, Ovidio Matos. Obrigado. Um abração para você, para sua mulher, para o seu filho, para o Murilo, né? Murilo. Dá um abração Inglês. nele, tá? Na sua mulher, em você. E a gente logo, logo a gente se vê. Tá Com bom? certeza. Obrigado a encontra. todos. Obrigado a todos também que nos acompanhou até agora. Depois, amanhã esse vídeo vai estar no YouTube. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Falou, gente. Carlos Silvio, tamo junto. Sempre o Ovidio Matos. Valeu. Até. Até mais.